Santa Mônica Imagem disponibiliza a você exames de ressonância magnética em equipamentos de última geração. Magneton Aera XQ45 Digital, 48 canais com maior abertura. Santa Mônica Imagem, comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E hoje no nosso programa a gente vai falar sobre alimentação, sobre o nosso bem-estar, sobre a nossa espiritualidade. E hoje eu te convido para fazer uma reflexão durante esse programa e depois do programa sobre o teu estilo de vida. Como você tem levado a sua vida? Como você tem tirado uns minutos para fazer as suas meditações, as suas orações, o seu exercício físico e também cuidado da sua alimentação? A gente vai enfocar hoje este tema. E lembrando que o nosso programa tem o patrocínio da Unimed Erechim. A Unimed Erechim que está há 52 anos dedicado à sua saúde. Então, na hora de procurar um profissional, procure profissionais da Unimed. Se você não tem um plano de saúde, faça um plano de saúde Unimed. Mais informações pelo telefone 3520-6100. E também o Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. No Master você encontra uma linha completa de alimentos para que você tenha essa vitalidade, essa energia para poder viver a vida de forma segura e tranquila. E neste mês de outubro que a gente celebra, o Outubro Rosa, a gente fala assim muito sobre a alimentação, pois é a alimentação que vai definir a nossa saúde no passar dos anos. E a nossa convidada hoje é a doutora Camila Jimenez, que é pós-graduada em nutrologia, uma área que tem crescido muito nos últimos anos e cada vez mais as pessoas têm buscado soluções para problemas de saúde através de uma boa alimentação, de uma boa nutrição. Doutora, obrigada por nos permitir essa entrevista hoje aqui no seu consultório. Sou eu quem agradece. Doutora, a nossa vida, ela começa lá quando a gente nasce. Aliás, ela começa quando a mãe engravida. E ali é que vai se definindo o nosso tipo de estrutura celular que a gente vai ter. Isso interfere na nossa vida adulta? Interfere. A alimentação da mãe durante o período gestacional, ele é muito importante. Os níveis de açúcar da mãe, aquilo que a mãe vem ingerindo, hoje a gente sabe que faz, na verdade, codifica o nosso paladar. A alimentação da mãe no período gestacional, ela é capaz de produzir alterações no paladar da criança, do bebê, que vai se tornar um adulto depois. E não só durante o período gestacional, mas no puerpério. Ali, quando essa mãezinha já está amamentando, é muito importante que ela preste atenção naquilo que ela está ingerindo, porque muda o sabor do leite e continua modulando o paladar da criança também. Pois é, a alimentação ela muda a nossa vida, ela dá forma melhor para o nosso corpo, ela nos dá clareza de pensamentos. E hoje a gente sabe que, infelizmente, a alimentação do mercado, muitas vezes, ela vem carregada de informações que não são para o nosso corpo. Mas a gente, às vezes, insiste em comprar produtos enlatados, produtos com glúten, assim, uma linha enorme de produtos que são saborosos, sim, mas não fazem bem para a nossa saúde. Os melhores alimentos são sempre aqueles mais próximos da terra, mais próximos do solo. Eu costumo dizer para os pacientes que o que está em pacote, caixinha, pacotinho, não é comida. Aquilo que você coloca, nem tudo que você coloca na boca que é palatável e que você pode engolir, sim, é um alimento. Existe uma diferença muito grande entre o alimento e o produto alimentício. Então a gente tem que tentar optar por alimentos que são o mais próximo possível daquilo que a terra nos fornece. Então são os grãos, as frutas, as raízes, A gente tem que se alimentar de comida de verdade. Um prato de arroz com feijão e ovo, que é o clássico,
do brasileiro, ele é muito mais nutritivo, né, do que um alimento ali que passou pela indústria, né, uma massa ali, uma macarronada ali que foi processada com uma farinha de procedência duvidosa, né, que ainda fala ali no rótulo que é enriquecido, né? Então esses enriquecidos também é algo que a gente deve fugir, né, porque ali a gente tem muita manipulação, né, química. Então a gente sempre tem que optar pelo alimento mais natural possível, o mais saudável possível. Pois é, mas a gente acaba não escapando muitas vezes de comprar um produto enlatado num pacote. Como é que a gente interpreta aquele rótulo para fugir o máximo possível de produtos que vão nos contaminar? A princípio, o que está em lata nós deveríamos sempre evitar, pela contaminação que a gente tem com toxinas, né, como metais, como mercúrio, por exemplo. Tá? Então, os enlatados nós deveríamos evitar. Né? Os peixes enlatados, a gente vê que tem muita gente que consome sardinhas enlatadas, né? Aquilo ali tem um alto índice de mercúrio, tá? Então, a gente deveria evitar esse tipo de alimento. Não tendo como, né, a gente tenta olhar o rótulo, o alimento que não é enriquecido, né? Quando a gente olha o rótulo das quantidades ali de farinha de trigo, ovo, papapá, o que está em primeiro, o que é mencionado em primeiro lugar é o que tem maior quantidade. E o que vem na sequência é o que tem em menor quantidade. Muitas vezes a gente pega, por exemplo, uma farinha de trigo integral, tá? Ou um pacote de massa integral, que diz ali que é integral, e a gente olha no rótulo, a gente vai ver que lá no rótulo, primeiro nós temos farinha de trigo, sim, várias outras coisas, e lá no meio dos ingredientes farinha de trigo integral. Ou seja, o que isso me diz? Que aquela farinha de trigo, ela é integral, ela é apenas um dos ingredientes que não é a maior quantidade. Mas isso permite, pelas nossas agências regulamentadoras, que sim, o alimento seja chamado de integral, porque ele contém, pode ser um traço, um pouquinho, mas ele contém, então aquela macarronada ali pode ser chamada de uma macarronada de farinha de trigo integral. Por mais que ela contenha muito mais farinha de trigo, né, do grão ali polido, descascado, do que realmente a farinha do trigo integral. Então a gente tem as duas farinhas, mas uma concentração muito pequenininha da integral contém no produto, o produto pode ser chamado de integral, mas isso não significa que seja 100% integral. Tá? Então, a maneira que a gente vai ler o rótulo, né, os ingredientes, o que aparece sempre mencionado por primeiro é o que está em maior quantidade. Tá? Então, esse já é um segredo aí pra gente fugir daquilo que a gente lê ali que é integral, a gente leva para casa muitas vezes acreditando naquilo, né? E quando a gente olha o rótulo, a gente vê que não é bem assim. Cada vez mais a gente tem ouvido e presenciado mulheres, amigas, familiares com câncer de mama. Tem a ver com a nossa alimentação um pouco desta doença? Sim, não só o câncer de mama, mas todos os tipos de cânceres, né? A gente fala do câncer de mama porque nós estamos num mês, né? Onde a gente marca a luta aí dos médicos contra essa doença. Mas todos os cânceres, eles têm relação, sim, com o que a gente come, né? E com a prática da atividade física. Isso a gente tem bem claro hoje, né? Sim. Que nós deveríamos encarar a atividade física como uma medida, né, que a gente toma diariamente, porque a atividade física ela tem que ser diária, né? Que a gente toma diariamente anti-câncer, né? Então, como é que isso funciona? Como é que eu vou me exercitar e eu vou aumentar as minhas chances de não padecer dessa doença? Sim. Então, nós sabemos, Sandra, que as mitocôndrias, que são as organelazinhas que estão dentro das células, elas fazem a respiração celular, tá? Células cancerígenas, células tumorais, elas não fazem respiração, elas fermentam, tá? E as células que têm uma grande concentração de mitocôndrias, essas células elas vão oxidar e combater células cancerígenas. Então, quanto maior o número das minhas mitocôndrias, menores são as chances de eu ter um câncer. Então, a atividade aeróbica ela é excelente no combate, na prevenção, né, de cânceres. É verdade. Nós precisamos, com o passar dos anos e do tempo, focar em alguns pilares da nossa vida. Hoje nós vivemos uma vida extremamente estressada, correndo, brigando com todo mundo muitas vezes, querendo que as coisas aconteçam no tempo da gente, não esperando o tempo de Deus para que as coisas aconteçam. Isso também influencia na saúde do nosso corpo?
Então, nós somos um produto do que ingerimos. Sim. Não só fisicamente, mas espiritualmente também, né? E eu costumo dizer que nós somos a materialização do mundo espiritual que a gente vive. Então eu ouso aqui dizer que o pilar mais importante, né, a coluna de sustentação da saúde física e mental de um ser humano é a sua saúde espiritual. Sim. É o mais importante. Porque isso é o que vai nortear todas as tuas escolhas. Quando você começa a se entender, né, e compreender que você é um filho de um pai amoroso, isso começa a mudar o que você sente por você mesmo. Porque o que a gente tem visto hoje é uma busca desenfreada pela aceitação. Sim. Né? Então eu preciso ter um corpo legal, eu preciso não mostrar minha idade, eu preciso estar dentro de um padrão onde eu sou aceito. Né? Mas de onde é que vem a minha falta de aceitação? Né? Provavelmente vem de um sentimento de rejeição. Né? Mas quando eu entendo que Deus me ama, né, essa rejeição cai por terra. E aí eu começo a me amar e lidar muito melhor comigo. Né? Eu começo a lidar muito melhor com as escolhas que eu faço na minha alimentação. Né? Quando eu compreendo que eu sou a morada do Espírito Santo de Deus, eu vou cuidar muito melhor do meu corpo. Eu vou fazer um exercício, né, pensando que eu estou cuidando da habitação de Deus. Né? Eu vou me alimentar e colocar no meu prato aquilo que vai me fortificar, né, como habitação de Deus. Então eu olho para mim diferente. Eu realizo as minhas atividades diferente. Eu priorizo, né, fica tudo diferente. Então, a coluna de sustentação da saúde mental e física de uma pessoa, com certeza, é a sua vida espiritual, é a sua saúde espiritual. Pois é, e aí vem aquela questão de família. Na minha época, eu lembro que quando a gente sentava na mesa, a gente rezava. Uhum. Hoje as famílias perderam esse hábito de agradecer pelo alimento. Uhum. Precisamos começar a mudar os hábitos das crianças, a escolher corretamente o que vai pôr no prato, a entender que aquele alimento, de repente, não vai fazer bem para ela no decorrer dos anos, mas também ela precisa agradecer por ter aquele alimento na mesa? Com certeza. Orar, consagrar o alimento, abençoar o alimento que você está ingerindo faz uma diferença enorme. A oração, ela é poderosa. Inclusive, a gente deveria orar para que nós tivéssemos sabedoria na hora de colocar comida no prato. Né? E para que nós tivéssemos sabedoria na hora de entender que a gente não precisa comer tudo aquilo que está comendo. Né? Quando a gente ora, Deus traz para nós um alívio das nossas angústias, né? E orar antes de sentar à mesa, antes de servir o prato, certamente vai aliviar as tuas angústias, tu vai comer bem menos, né? Tem uma oração que eu gosto de fazer antes de comer, que Deus me ajude a ingerir somente aquilo que é necessário. Que eu não venha a ingerir a mais, porque gula é pecado, né? É verdade. A gula é um pecado. Então que eu não venha cometer esse pecado, que Deus me ajude, que eu coloque no meu prato aquilo que é fundamental para mim. Porque como médica, Sandra, eu até posso saber exatamente o que eu tenho que comer, né? Mas Deus é que me conhece as minhas células e sabe exatamente o que está acontecendo dentro do meu corpo. Então Ele vai me dar sabedoria para eu saber o quanto eu tenho que colocar no prato de arroz, de feijão, de salada, né? A gente pede sabedoria e Ele dá. Tem que orar assim antes de comer, com certeza, fundamental. Muito se fala hoje sobre a questão do glúten. O glúten virou um vilão, assim, abominado Sim. por muita gente. Ele é realmente esse monstro que se criou? Sim, ele é. Na verdade, o que acontece? O glúten, ele sempre esteve presente, né? Então, desde o início, assim, da história da humanidade, o glúten, ele esteve presente lá no grãozinho de trigo, na cevada, tá? Mas, numa resposta à manipulação dos grãos, né, à transgenicidade, e a gente também não pode criticar tanto assim, porque se não fosse pelo aumento da produtividade, eu não sei o que nós estaríamos comendo, tá? Mas uma resposta à manipulação dos grãos, nós tivemos um aumento exponencial na concentração do glúten nos grãos, tá, no trigo. Qual é o grande problema do trigo? Tá? O problema do trigo é que ele desencadeia, do glúten, tá? Ele tem uma proteína chamada gliadina
que essa proteína no teu intestino, ela pode desencadear doenças autoimunes. E um exemplo que eu dou aqui é a tireoidite de Hashimoto, tá? Que é uma doença autoimune. Então, na tireoidite de Hashimoto, a gente dosa um anticorpo anti-tírioperoxidase, tá? Quando a gente tem esse anticorpo, esse marcador elevado para essa doença, é fundamental que a pessoa remova o glúten da sua alimentação. Não é reduzir, é remover. Por quê? Porque a gliadina, essa proteína presente no glúten, ela tem uma sequência de aminoácidos igualzinha à tírioperoxidase. Então, o que acontece? Eu começo a comer glúten, eu aumento a gliadina, o meu intestino codifica aquela proteína, aquela sequência de aminoácidos, e ele vai dizer, é tírioperoxidase. Então, o que eu vou fazer? Eu vou matar essa tírioperoxidase, eu vou aumentar esse anticorpo contra. Mas aumentando o anticorpo contra a tírioperoxidase, eu tenho a destruição da minha glândula, estimulada pela minha ingesta alimentar, tá? Então, sim, o glúten, nós deveríamos, todo paciente que sofre de doença autoimune, deveria eliminar o glúten da sua vida para controle da sua doença. Um exemplo que a gente cita é a tireoidite de Hashimoto, mas todas as doenças autoimunes, hoje a gente sabe que elas iniciam no intestino. Tá? E a saúde intestinal é fundamental para controle de sintoma de doença autoimune. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Eu tenho uma novidade para compartilhar com você. Na última semana inaugurou em Erechim a 6ª farmácia da rede Farmavita. Farmácia que está localizada na rua Sergipe, no número 555. E eu te convido a conhecer a farmácia, aproveitar as promoções, aproveitar a linha de produtos de higiene, a linha de medicamentos, enfim, toda a linha de produtos que a Farmavita coloca à disposição. E também a Farmavita agora possui uma loja Evidal juntamente com a Farmavita. Então, um andar inteiro de produtos personalizados para você presentear, para você que gosta de um item diferenciado na sua casa, para você que ama um personalizado. E a Farmavita também gosta e apoia o nosso programa Viver com Saúde e lembra de todos os profissionais de saúde da nossa cidade com todo carinho. E para marcar essa data, a Farmavita enviou aqui para a doutora Camila um presentinho aí para marcar esse novo momento aí da farmácia. Espero que você goste. E ela também se coloca à disposição de você, dos seus clientes. Sempre que precisar de alguma coisa, a Farmavita tem um preço especial, tem um desconto especial aí para todos os médicos que procurarem. Muito obrigada.
E também a Santa Mônica Imagem, que está trazendo para Erechim um moderníssimo equipamento de tomografia. É uma tomografia 3 Teslas da Siemens, que trabalha com inteligência artificial. Então, aquele mapeamento do seu exame, ele vem com muito mais clareza para você sair de lá com o resultado certo e levar para o seu médico e fazer o tratamento ideal. E também o Instituto de Olhos Santa Luzia. Cuidar da nossa visão é fundamental para a gente ter saúde. Então, na hora de trocar o seu óculos, colocar uma lente de contato, enfim, fazer uma cirurgia, a Santa Luzia tem um médico certo para você. Então, Santa Luzia, sempre à disposição de todos nós há 23 anos. E nós estamos aqui no consultório da doutora Camila Jimenez, que é pós-graduada em nutrologia. Então, ela vai continuar conversando com a gente aí sobre essa questão da alimentação, esses mitos que a gente tem, essa insegurança, muitas vezes, de comer determinado produto. Por exemplo, ingiro glúten, ingiro bebida alcoólica. Essa combinação vai dar problema lá na frente? A combinação do glúten com a bebida alcoólica em si, não, essa combinação não. Mas a ingestão do glúten, a ingestão de bebida alcoólica, sim, dá problema. O glúten, como a gente falou, então, ele prejudica muito a saúde intestinal. E a bebida alcoólica, nós temos um grande problema, Sandra, que ela faz com que a nossa testosterona, ela diminua a sua afinidade pelo seu receptor. O que quer dizer isso? Bom, toda vez que a gente pratica atividade física, a gente estimula, né, a afinidade da testosterona com o seu receptor. Isso melhora muito a condição muscular, tá? Então, isso é um efeito da atividade física, a melhora dessa sensibilidade. Testosterona é um hormônio predominantemente masculino, então ele está em predomínio no organismo masculino, mas a mulher também produz testosterona, né, a produção que é feita pelas suas glândulas adrenais. Tá? Então, homens e mulheres têm testosterona em predomínios, quantidades, concentrações diferentes. Então, a atividade física, ela faz esse estímulo da testosterona. O álcool, ele vai bloquear a sensibilidade do receptor de testosterona à testosterona. Então, toda vez que eu faço uma atividade física e eu bebo, eu corto o efeito da atividade física. Tá? Então, sempre eu brinco com os meus pacientes, né, os que apreciam vinho e outras bebidas alcoólicas, escolha um dia para tomar sua bebida alcoólica, escolha um dia da semana para tomar o seu vinho, né, para degustar ali um espumante, um dia, né. Claro que nesse dia fique sabendo que se você treinar, você vai botar o treino fora. Né? Então, o que a gente entende, assim, ó, nós não vemos muito benefício na ingesta alcoólica, tá? Não existe benefício, existe um grande benefício em você ingerir álcool, não existe, bem pelo contrário, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que os efeitos do álcool, eles são deletérios, eles são ruins, tá? A própria tontura que o álcool causa, ela é uma intoxicação do sistema nervoso central pela bebida, né? Por quê? Porque nós não fomos feitos para metabolizar álcool. Tá? O organismo tem problema com isso e os sintomas são as intoxicações, a tonturinha, né? O mal-estar, tá? A inibição da polícia límbica, que a gente chama, né? Que é quando a gente perde um pouquinho o limite, fica mais falante, se desinibe, né? Então, isso são sintomas de intoxicação, né? É uma droga. Tá? Então, se pudesse evitar, né, é o melhor. Não, eu gosto de apreciar um vinho, né, eu gosto de harmonizar um vinho ali com uma comida, tem uma noite especial na semana que a gente senta em família e faz isso, né, uma noite ok. Agora todas, a gente vê um crescente consumo do álcool justamente para aliviar algum sofrimento do dia, né, então eu passei um dia muito estressante, eu tive muitos problemas no trabalho, eu chego em casa e eu vou beber vinho porque eu preciso disso para relaxar. Né? Existem outras alternativas, né? É verdade, e o exercício faz a gente relaxar. Falando um pouquinho aí dessa questão do exercício físico da saúde, hoje se vê muitas pessoas usando a testosterona, mulheres e homens, e também a creatina. Duas coisas diferentes, mas que tem um benefício enorme no organismo. Explique por que aplicar a testosterona e por que usar a creatina. Sim, a creatina, ela é um suplemento alimentar, tá, que a gente faz uso para fazer o que, Sandra? Aumentar a fosfocreatina no músculo. Sim.
Quando a gente aumenta a fosfocreatina no nosso músculo, a gente melhora a explosão desse músculo e a resistência, tá? E é de uso cumulativo. Então, não existe eu tomar creatina, eu vou tomar só nos dias que eu treino, nos dias que eu não treino, eu não tomo. Não, você deveria fazer uso da creatina todos os dias, tá? Na dose adequada, né? Na dose ideal em relação a peso e altura, enfim... hidratação, tá? Então, tudo isso tem que levar em conta, tua hidratação, tua alimentação, pra gente ver exatamente qual é a dose. Mas a creatina, ela faz isso, né? Ela aumenta a fosfocreatina, aumentando a fosfocreatina, a gente aumenta a resistência desse músculo. Então, é um músculo que ele tem uma explosão maior e ele resiste maior ao esforço, tá? A testosterona, então a gente precisa sempre fazer as dosagens de testosterona, né, para ver a necessidade do uso. Então, a gente hoje está em voga aí os bioidênticos, né, os hormônios bioidênticos, que são hormônios que a gente entende que o organismo reconhece eles e sabe exatamente aonde encaixar, né? E a gente passa na pele. Tem uso na pele, tem uso via oral, tá? O bioidêntico não só você vai usar ele transdérmico, mas você pode usar ele via oral, tá? E é o hormônio aquele que a gente normalmente manda manipular, tá? Manda manipular na dose que o paciente precisa. É importante sempre falar que é necessário você saber se você precisa disso, né? Tem muita gente que diz assim, eu treino, eu não ganho massa muscular, eu tô exausta, tô fatigada, minha libido tá baixa, eu tô sem testosterona. Não necessariamente, né? Inclusive eu tenho pego muitos casos no consultório, né, de pacientes que vêm com a queixa e eles já vêm pronto de casa dizendo que eles precisam fazer uso da testosterona porque leram, né, que isso é sintoma de falta de testosterona, e a gente se depara com níveis normais de testosterona e a causa sendo outra. Tá? Então a gente precisa sempre buscar identificar se há uma necessidade ou não para fazer a suplementação. E a testosterona, então, ela vai melhorar sim a performance muscular, né? Doutora, a questão das gorduras, a gente tem mesmo que ingerir gorduras no nosso dia a dia, elas são fundamentais? São fundamentais as gorduras boas, né? Então, da onde é que a gente tira as gorduras boas? A gordura vai trazer saciedade. Tá? A gordura vai te ajudar na saciedade. E nós precisamos de gordura sim, né, para fazer várias estruturas do nosso corpo. A bainha de mielina dos neurônios, né, a célula, a própria célula, ela tem uma camada bifosfolipídica, então nós temos a gordura ali fazendo a membrana celular. Então sim, é um componente fundamental, né, da nossa ingesta. Mas a gente precisa cuidar o tipo da gordura, né? Então, as gorduras boas, a gente tem elas nas oleaginosas, nos azeites de oliva, no óleo de coco, tá? E até mesmo na banha de porco, na antiga e boa banha de porco, é uma gordura boa. A gente não recomenda tanto assim o uso, né? E prefere mais que o paciente fique mais nos azeites ali de oliva, né? O extra virgem para comer cru, o virgem para cozinhar, o óleo de coco para cozinhar, né, por causa a questão da banha ali, porque ela é um alimento que ela acaba te inflamando, tá? Sim. Por ser uma gordura de origem animal, ela acaba inflamando, mas é uma boa opção, né? Se eu não tenho recurso para comprar uma gordura de coco ou um azeite de oliva, muito melhor do que um óleo de soja, de canola, você compra uma banha. Verdade. Doutora, e essa questão aí das frutas? As frutas, elas têm glicose, é isso, né? Qual o melhor horário realmente de comer frutas? E como a gente come fruta? Então, as frutas, sim, elas têm o açúcar, a gente tem fibra, a gente tem água na fruta, sim, né? A gente sempre brinca, né? E isso foi até uma frase, assim, que eu falo para os pacientes de rotina. Eu disse, olha, se Deus quisesse que você bebesse suco de fruta e não comesse a fruta, na sua imensa, né, inimaginável sabedoria, ele teria colocado uma torneira no caule de toda a árvore frutífera para que a gente não passe trabalho, porque Deus não quer que a gente passe trabalho. Verdade. Então, o que acontece, Sandra? Qual que é a grande questão da fruta? Sim, a fruta ela vai ter suas calorias, ela vai ter o seu açúcar. O açúcar da fruta é um carboidrato complexo, tá? Nós temos duas diferenças, nós temos o carboidrato simples e o carboidrato complexo. Qual é a diferença? É que o carboidrato simples, ele vira açúcar muito rápido na tua corrente sanguínea, o carbo complexo demora mais para virar açúcar na corrente sanguínea, tá? E isso vai influenciar no ganho de peso, tá? Isso vai influenciar nos teus níveis de energia,
tá? Então a gente tem que optar sempre pelo carboidrato complexo, né? Um exemplo, leite é um carboidrato simples, tá? O suco da fruta, que é pura sacarose, né, ele é um carboidrato simples, tá? O que acontece com a fruta? Nós temos a fibra na fruta. E a fibra, ela vai fazer o trabalho de não deixar a tua glicemia subir tão rápido assim. Então, quando eu tomo um copo de suco de laranja, minha glicemia sobe muito rápido. Se eu comer uma laranja, minha glicemia, em virtude da presença da fibra, ela vai subir mais devagarinho, tá? Questão de horários, né? Eu sempre digo para os meus pacientes que nós deveríamos ingerir o último alimento, né? Fosse fruta ou comida, né, salgada, por volta das 18, 18h30. E ali nós mantemos um jejum, né? Até às 6 horas da manhã do dia seguinte, a hora que a gente toma café da manhã. Tá? É muito benéfico, a gente deveria no mínimo 12 horas por dia permanecer em jejum, porque nesse momento, né, você pode não estar comendo, mas as tuas células, elas estão se alimentando. Então nós estamos forçando as células jovens e saudáveis se alimentarem das células velhas, fracas e doentes, nessas 12 horas de jejum, né? E é muito comum, as pessoas não conseguem manter esse tempo, né, de intervalo. Então acabam jantando por volta das 9 horas da noite, 6 da manhã já estão tomando café. Às vezes antes de dormir, 10h30, 11 horas ainda faz um lanchinho, né? A tal da fruta antes de dormir, a gente estuda e percebe que não há nenhum benefício, né? Por quê? Porque o nosso corpo, ele tem toda uma alteração, né, que envolve ali o nosso ritmo circadiano. Conforme vai anoitecendo, aumentando a melatonina, diminuindo o cortisol, nós vamos diminuindo a secreção de enzima digestiva, diminuindo a motilidade do trânsito intestinal e nós vamos nos preparando para dormir. Então fica totalmente sem função aquela fruta ali antes de dormir. Tá? Claro, né, em situações muito específicas, né, onde eu preciso de um aporte calórico maior, em casos assim de doença, né, ou outras questões assim que são bem específicas que o paciente vai precisar e para contemplar todas as calorias do dia, ele tem que fazer mais uma ingesta, né, aí tudo bem, mas são casos muito específicos. Se tratando de uma pessoa saudável, né, o ideal é que não faça nenhum lanchinho antes de ir para a cama, isso não tem necessidade. Essa seria a dieta ideal para qualquer pessoa. Mas para aquela pessoa que tem problema intestinal, problema cardíaco e é diabético, segue essa mesma dieta? Bom, aí vai depender, né, do padrão dessa pessoa. Então, é diabética, tem doença intestinal, a gente precisa ver quais são os níveis glicêmicos, se está fazendo algum tratamento, né, porque a gente também não vai querer que a pessoa tenha ali uma hipoglicemia. Né? Então, em decorrência ali dos seus exames, do tratamento que ela está lançando mão, isso tem que ser avaliado de uma forma bem isolada. Daí já fugimos ali do padrão pessoa saudável. Certo. Né? Então, para quem não tem diabetes, não é hipertenso, né, e só está ali preocupado um pouco em fazer um controle de peso, ou até mesmo de dormir melhor, né, porque hoje em dia a gente percebe que tem muita gente aí com sono não reparador. Sérios problemas. Exato. O ideal é não comer antes de dormir. Então fica essa dica, boa hidratação, exercício físico e alimentar-se com qualidade. Isso aí, com qualidade e cuidar da saúde espiritual, né? É verdade que é o fundamental. Fundamental. É verdade. Nos tempos atuais em que a gente vive bombardeado por notícias que mexem muito com o nosso emocional, ter aquele minuto de dedicação, de fé, de espiritualidade vai nos ajudar a compreender as situações que acontecem e nos posicionar de uma forma melhor também. Exatamente. A gente precisa ter uma conexão com Deus e isso não pode ser de vez em quando, só no final de semana. Isso tem que ser diário, né? É verdade, praticar diariamente. Isso. Doutora, obrigada por nos receber aqui, que você continue fazendo esse trabalho aí, que não envolve só alimentação, envolve fé, envolve espiritualidade, porque o paciente ele chega no consultório fragilizado e muitas vezes ele precisa de um apoio maior para levar um tratamento a sério, para cuidar da sua saúde e entender que sem Deus, sem uma boa alimentação, sem uma boa hidratação e exercício físico, ele não chega a lugar nenhum. É isso aí. A gente não pode esquecer, nós somos um produto do que ingerimos, em todos os sentidos, fisicamente, espiritualmente. Então a gente precisa prestar atenção naquilo que nós estamos colocando para dentro do nosso corpo
físico e aquilo que nós estamos colocando para dentro do nosso mundo espiritual também. Verdade. Obrigada. Eu que agradeço. E a todos vocês, cuide-se, procure se nutrir de coisas boas, de pensamentos positivos e de fé e de boa alimentação. Santa Mônica disponibiliza exames de ressonância magnética em equipamento de última geração. Também conta com carro de anestesia em exames de média e alta complexidade em adultos claustrofóbicos e pediátricos. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.